Se você sofre com TPM todo mês e acha que é normal sentir aquela dor insuportável, aquele inchaço absurdo, aquela irritação que faz você querer explodir, eu tenho uma notícia para você. Não é normal. E tem um alimento que você provavelmente come todo dia que está piorando tudo isso. E o mais assustador, esse alimento está viciando o seu corpo e fazendo você sofrer cada vez mais a cada ciclo que passa. Fica até o final porque eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo. Antes de começar, eu quero que você faça um exercício mental comigo. Pensa na última vez que você estava naquela fase da TPM, sabe, aquela semana antes da menstruação chegar. O que você mais teve vontade de comer? Deixa eu adivinhar. Chocolate, sorvete, brigadeiro, bolo, doces em geral. Ou então aquela massa deliciosa, um pão quentinho, pizza, salgadinhos. E aí, acertei? Comenta aqui embaixo o que você mais tem vontade de comer quando a TPM bate. Agora me responde outra coisa. Depois que você comeu isso, como você se sentiu? Bem por alguns minutos, né? Mas e depois de meia hora, uma hora? A dor de cabeça veio mais forte. O inchaço piorou? A irritação ficou insuportável? As cólicas vieram com tudo? Pois é. E você sabe por que isso acontece? Não é coincidência, não é frescura, e não é só porque doce faz mal. Tem uma explicação científica muito mais profunda que isso. E quando você entender o que está acontecendo, você nunca mais vai olhar para esses alimentos da mesma forma. Nesse canal eu falo sobre saúde feminina sem filtro, sem frescura e, principalmente, sem esconder as verdades que a indústria alimentícia não quer que você saiba. Vamos direto ao ponto. O vilão escondido da sua TPM é o açúcar refinado. Mas eu sei o que você está pensando. Ah, todo mundo já sabe que açúcar faz mal, isso não é novidade. Não, espera. Não é só isso. O problema não é só o açúcar fazer mal de forma genérica. O problema é o que ele faz especificamente no corpo da mulher durante a fase lútea do ciclo menstrual. Deixa eu te explicar uma coisa que provavelmente nenhum médico nunca te contou com essa clareza. O seu ciclo menstrual tem 4 fases, e em cada uma dessas fases, seus hormônios estão em níveis completamente diferentes. A fase que mais nos interessa agora é a fase lútea, que é aquela que vai desde a ovulação até o primeiro dia da menstruação. São mais ou menos 10 a 14 dias. Nessa fase, 3 coisas importantes acontecem no seu corpo. Primeiro, seus níveis de progesterona sobem muito. A progesterona é aquele hormônio que deveria te deixar calminha, relaxada, mas quando ela está em desequilíbrio com o estrogênio, ela pode causar o efeito contrário. Segundo, seus níveis de serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, começam a cair. Cair mesmo, despencam. É por isso que você fica triste sem motivo, irritada com qualquer coisinha, ansiosa, com aquela sensação de vazio. Terceiro, sua sensibilidade à insulina diminui, ou seja, seu corpo não consegue processar o açúcar tão bem quanto nas outras fases do ciclo. Agora, junta tudo isso. Você está com a serotonina lá embaixo, se sentindo péssima emocionalmente, e o seu corpo sabe que uma forma rápida de aumentar a serotonina é comendo açúcar. Por quê? Porque o açúcar aumenta a produção de serotonina temporariamente. Então, o que acontece? Bate aquela fissura incontrolável. Não é falta de força de vontade, não é porque você é fraca, é química pura. Seu corpo está literalmente desesperado por serotonina e ele sabe que o açúcar vai dar isso para ele. Aí você come o doce, ou o pão, ou a massa, e o que acontece? Nos primeiros 15, 20 minutos, você se sente bem, até feliz. A serotonina deu aquele pico, você relaxou, parece que tudo melhorou. Você pensa, eu precisava disso mesmo. Mas aí começa o desastre. Fase 1 do desastre. A montanha russa da glicose. Quando você come açúcar refinado ou carboidrato simples, sua glicose no sangue dispara, sobe rápido.
Seu pâncreas entra em pânico e libera um monte de insulina de uma vez para tentar controlar esse açúcar todo. E o que acontece quando vem insulina demais? Sua glicose despenca. Você vai do pico para o fundo do poço em questão de minutos. E quando sua glicose cai rápido assim, você sente tontura, fraqueza, irritação pior ainda, ansiedade, tremedeira e, claro, mais fome, principalmente fome de doce de novo. Fase 2 do desastre. A inflamação silenciosa. Mas o problema não para aí. Cada vez que você causa esse pico de insulina, você está causando inflamação no seu corpo. E a inflamação é a raiz de praticamente todos os sintomas ruins da TPM. Deixa eu te explicar uma coisa que provavelmente nenhum médico nunca te contou com essa clareza. Quando você tem inflamação no corpo, você tem liberação de substâncias chamadas prostaglandinas inflamatórias. E adivinha o que essas prostaglandinas fazem? Elas fazem o útero se contrair com muito mais força. Sabe aquela cólica que te deixa encolhida de dor? É prostaglandina demais. Mas não é só isso. A inflamação também piora a retenção de líquidos, aquele inchaço horrível, aumenta a sensibilidade à dor, por isso tudo dói mais na TPM, piora dores de cabeça e enxaquecas, causa aquela sensação de peso nas pernas, deixa seus seios ainda mais doloridos. Ou seja, o açúcar que você comeu achando que ia te fazer melhor está literalmente aumentando a sua dor. Fase 3 do desastre. O roubo de magnésio. E tem uma coisa que ninguém fala. O açúcar rouba magnésio do seu corpo. Toda vez que você come açúcar, seu corpo precisa usar magnésio para processar esse açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, mais magnésio você perde. E por que isso é um problema gigante? Porque o magnésio é o mineral mais importante para você não sofrer na TPM. O magnésio relaxa a musculatura do útero, diminui as cólicas, ajuda na produção de serotonina, melhora o humor, reduz a retenção de líquidos, diminui enxaquecas, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade. Então, o que está acontecendo? Você come açúcar, perde magnésio, seus sintomas de TPM pioram, você fica mais ansiosa e triste, quer comer mais açúcar e perde mais magnésio. É um ciclo vicioso. A cada mês que passa, você está piorando a sua TPM e você nem sabe. E fase 4 do desastre. O vício real. E agora vem a parte mais assustadora. Você está viciada. E não é exagero falar isso. Estudos científicos já mostraram que o açúcar ativa as mesmas áreas do cérebro que drogas como cocaína. Ele libera dopamina, que é o hormônio do prazer e da recompensa. E quanto mais você consome, mais seu cérebro precisa para sentir o mesmo efeito. É por isso que aquele docinho que te satisfazia 1 ano atrás, hoje você precisa comer o dobro ou o triplo para ter a mesma sensação. E tem outra coisa. Na fase lútea, você está com a serotonina baixa, lembra? Então, seu cérebro está ainda mais vulnerável ao vício em açúcar nesse período. É por isso que a fissura é tão absurdamente forte. Seu corpo não está pedindo açúcar porque ele precisa. Ele está pedindo porque está viciado. Grande diferença. Agora, você pode estar pensando, todo mundo já sabe que açúcar faz mal, isso não é novidade. Não, espera. Não é só isso. O problema não é só o açúcar fazer mal de forma genérica. O problema é o que ele faz especificamente no corpo da mulher durante a fase lútea do ciclo menstrual. Deixa eu te explicar uma coisa que provavelmente nenhum médico nunca te contou com essa clareza. O seu ciclo geralmente tem 28 dias. E o ciclo começa no primeiro dia da menstruação. O primeiro dia é o dia 1. A menstruação pode durar entre 4 e 8 dias. Então, essa é a fase 1 do ciclo. O primeiro dia da menstruação é o dia 1 do seu ciclo. Depois da menstruação, começa a fase folicular, que dura mais ou menos 2 dias. Essa é a fase 2. E aí, em volta do dia 13 a 14, você ovula. Essa é a fase 3. E depois da ovulação até o dia da menstruação é a fase lútea, que é aí do dia 15 ao dia 28.
E essa é a parte do ciclo que mais ofende, porque os níveis hormonais estão muito baixos e os níveis de serotonina baixaram muito. Por isso você não está no seu melhor humor nesses dias. Agora vem uma pergunta importante. Por que ninguém te contou isso antes? A resposta é simples. Porque a indústria alimentícia não quer que você saiba. O açúcar é barato de produzir e ele é viciante. Então é o ingrediente perfeito para as empresas lucrarem. Elas sabem que quanto mais açúcar elas colocam nos produtos, mais você vai comprar de novo. E tem outra coisa. A maioria dos médicos não aprende sobre nutrição na faculdade. Sério, médicos têm tipo 20, 30 horas de aula sobre nutrição em 6 anos de curso. Então, quando você chega no consultório reclamando de TPM, o que o médico faz? Receita anticoncepcional para regular os hormônios ou receita analgésico para dor. Mas ninguém investiga a raiz do problema. Ninguém te pergunta o que você está comendo. Ninguém te explica como a alimentação afeta seus hormônios. E olha, eu não estou falando que anticoncepcional é ruim ou que você não deve tomar. Cada caso é um caso. Mas o que eu estou falando é, antes de partir para a medicação, você não deveria pelo menos tentar mudar a alimentação? E tem outro detalhe importante. A indústria farmacêutica também lucra com isso. Quanto mais mulheres sofrendo de TPM, mais vendem de analgésicos, de anti-inflamatórios, de anticoncepcionais, de antidepressivos. Então, existe um interesse econômico gigante em manter você doente, com fome, viciada e sem entender o que está acontecendo com o seu corpo. Mas eu não estou aqui para te deixar no problema. Eu estou aqui para te dar a solução. Então, o que você deve fazer quando bater aquela fissura absurda por doce na TPM? Primeiro, entenda que a fissura é real, não é frescura. É o seu corpo pedindo serotonina. Mas existe uma forma de dar essa serotonina para ele sem causar o caos hormonal que o açúcar refinado causa. Opção 1. Chocolate amargo de verdade. E quando eu falo amargo, é 70% de cacau no mínimo. De preferência 85% ou mais. Por quê? Porque o cacau puro é rico em magnésio. Lembra que a gente falou que o açúcar rouba magnésio? Então, o chocolate amargo fornece magnésio. Ele ainda tem um pouco de açúcar, mas muito menos que chocolate ao leite. E ele tem compostos que melhoram o humor naturalmente. 2 quadradinhos de chocolate 85% resolvem a fissura e ainda te dão nutrientes que você precisa. Opção 2. Frutas com gordura boa. Banana com pasta de amendoim, sem açúcar adicionado. Maçã com pasta de amêndoa. Morango com creme de leite de verdade, não chantilly, que é puro açúcar. Por que funciona? A fruta te dá a doçura natural, frutose, mas a gordura boa retarda a absorção desse açúcar. Então você não tem o pico de glicose. A energia entra no sangue devagar e você se sente satisfeita por mais tempo e não tem a queda brusca. Opção 3. Tâmaras com castanhas. Tâmaras são naturalmente muito doces. 2 ou 3 tâmaras com um punhado de castanhas do Pará ou amêndoas matam a vontade de doce e fornecem magnésio e selênio. Opção 4. Batata doce. Pode parecer estranho, mas batata doce é levemente adocicada e ela libera energia lentamente. Se você comer uma batata doce assada ou cozida, você vai perceber que a vontade de comer doce diminui muito. Opção 5. Aveia com canela. Uma tigela de aveia com canela, uma banana amassada e um fio de mel, bem pouquinho. A aveia tem triptofano, que ajuda na produção de serotonina. A canela ajuda a controlar a glicose. É uma combinação perfeita. Agora, o que você precisa fazer no dia a dia, não só na TPM? 1. Proteína em todas as refeições. Proteína estabiliza sua glicose. Se você comer carboidratos sem proteína, o pico de insulina vem forte. Se você comer carboidrato com proteína, a absorção é mais lenta e você não tem aquele ciclo vicioso. Ovos, frango, peixe, carne vermelha de qualidade, iogurte natural sem açúcar, queijos, feijão, lentilha, tudo isso ajuda. 2.
aumente muito seu magnésio. Além do chocolate amargo, você pode comer folhas verdes escuras, couve e espinafre, sementes de abóbora, amêndoas e castanhas, abacate, banana. Ou você pode suplementar. Magnésio quelato ou magnésio treonato são as melhores formas, mas sempre consulta um profissional antes de suplementar qualquer coisa. 3. Ômega 3. Ômega 3 é anti-inflamatório. Lembra que a inflamação piora tudo na TPM? Então, ômega 3 ajuda demais. Fontes: salmão, sardinha, atum, sementes de linhaça, sementes de chia. 4. Vitamina B6. A B6 ajuda na produção de serotonina e dopamina, ou seja, melhora o humor naturalmente. Fontes: banana, batata, frango, grão de bico, abacate. 5. Corta aos poucos. Não precisa cortar todo o açúcar de uma vez. Isso geralmente não funciona porque a abstinência é forte e você acaba desistindo. Faz assim: primeira semana, corta o refrigerante. Segunda semana, troca o pão branco por pão integral de verdade. Aquele denso, pesado. Terceira semana, corta os sucos e vai indo. O seu paladar vai se acostumando e daqui a 2, 3 meses, aquelas coisas super doces vão parecer doces demais para você. Você vai sentir nojo. 6. Hidratação. Às vezes, a fissura por doce é sede disfarçada. Bebe água. Parece bobeira, mas funciona. 7. Sono de qualidade. Quando você dorme mal, seus hormônios da fome, grelina e leptina, ficam desregulados e você sente muito mais vontade de comer doce. Então, prioriza dormir bem. Agora, eu preciso ser honesta com você. As primeiras 2 semanas vão ser difíceis. Você vai sentir abstinência real, dor de cabeça, irritação, cansaço, fissura forte. É o seu corpo se desintoxicando. Mas eu te prometo, depois da 3ª semana, a diferença é absurda. Você vai perceber menos inchaço, cólicas muito mais leves ou até sumindo completamente, mais energia durante o dia todo, humor mais estável, menos ansiedade, pele melhor, menos compulsão alimentar, TPM quase imperceptível. Eu já recebi centenas de mensagens de mulheres que fizeram essas mudanças e disseram que a vida delas transformou. Algumas disseram que pela primeira vez em anos tiveram um ciclo sem dor. Mas você precisa dar tempo para o seu corpo se recuperar. Não é milagre de 1 semana, é um processo. Então, resumindo tudo o que a gente falou hoje, o açúcar refinado está piorando sua TPM de várias formas. Causa pico de insulina, gera inflamação, rouba magnésio, vicia seu cérebro e perpetua um ciclo de sofrimento mês após mês. Ele está escondido em praticamente tudo que você come. Pão, molhos, iogurtes, sucos, barrinhas saudáveis, tudo. A indústria lucra com você doente e viciada. E o sistema de saúde não te ensina a prevenir, só te ensina a medicar. Mas você tem o poder de mudar isso, começando hoje, começando pela próxima refeição. Troca aquele pãozinho do café da manhã por uma omelete com queijo. Troca aquele suco de caixinha por água com limão. Troca aquele chocolate ao leite por chocolate 85%. São pequenas mudanças que vão gerar resultados gigantes. E olha, eu sei que parece difícil. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu amo doce, eu não consigo viver sem. Eu entendo, mas eu te pergunto, você prefere 5 minutos de prazer ou uma vida inteira sem dor? Você merece viver sem sofrer todo mês. Você merece ter um ciclo saudável. E você é capaz de fazer essas mudanças. Se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que eu estava falando exatamente da sua vida, deixa o like aqui. E mais importante, compartilha com aquelas amigas que você sabe que estão sofrendo todo mês. Esse conhecimento pode mudar a vida delas. E me conta aqui nos comentários, qual foi o alimento que mais te surpreendeu nessa lista? Qual você não imaginava que estava te prejudicando? E se você quiser mais conteúdo assim, sem filtro, sem mentira, direto ao ponto, se inscreve no canal e ativa o sininho.
A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, sua saúde está nas suas mãos, literalmente.